Olá, tudo bem? Aqui é o professor Fábio Damasio. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar a Escola Essa, toda a organização, por esse evento tão grandioso, né, o webinar de gestão empresarial, que nos trará muito conhecimento, né, bastante informação, e com certeza contribuirá e muito para o nosso desenvolvimento profissional. Agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui também compartilhando um pouco do nosso conhecimento com vocês, tá bom? Bom, para quem não é da escola, ou para quem não me conhece, eu sou o professor Fábio Damasio, eu ministro aula na escola, né, já há algum tempo, tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre comportamento organizacional pós-pandemia. É um tema que tem assustado bastante muita gente, né? É um tema que está em alta, um tema que muitas pessoas têm discutido e poucas pessoas têm pensado em como será esse comportamento pós-pandemia, né? O comportamento organizacional. Então é um tema interessantíssimo, um tema um pouco polêmico, mas a gente não pode deixar de pensar e entender um pouco sobre este tema tão importantíssimo, tá bom? Bom, antes de começar a falar sobre o assunto, eu vou me apresentar um pouco. Eu sou o professor Fábio Damasio, sou formado em administração de empresas, me formei em 2007, né? Fiz curso de MBA em Gestão da Qualidade na Universidade Federal do Paraná e fiz um outro MBA também em Gestão em Saúde, tá bom? Atualmente eu sou aluno também do curso de Direito, né? Estou no 5º semestre. Sou administrador de empresas de uma organização social, né? Uma empresa de terceiro setor na área da saúde e sócio-diretor de uma empresa que presta assessoria especializada em testes genéticos, que é um teste feito no exterior, né? E óbvio, né, professor da escola, com muito prazer, muita honra, é uma das minhas atribuições aqui também. Então, antes de falar sobre o comportamento organizacional pós-pandemia, nós vamos falar um pouco sobre o que é o comportamento organizacional, né? Então, muitas empresas, elas acabam pensando no comportamento organizacional e não tendo noção do que realmente trata o comportamento organizacional, né? Então, o que ele é? Ele é uma forma de estudo e análise de condutas individuais e coletivas de líderes e colaboradores, né? E aí as suas implicações no ambiente de trabalho. Então, quando nós estudamos o comportamento organizacional, nós não pensamos somente na conduta individual, nós também temos que pensar na conduta coletiva e na conduta estrutural também. Então, tudo isso acaba permitindo que a empresa e a gestão, principalmente, tenha um conhecimento maior, né, sobre todas as pessoas envolvidas ali na empresa e permite que possa tomar também mais decisões, tá? Então não é só você diagnosticar as situações, mas você também tem que entender as necessidades e as necessidades de desenvolvimento das equipes, tanto individual como coletivamente. Então você tem que pensar no indivíduo sozinho, no indivíduo, né, individualmente, cada um tem a sua necessidade, cada um tem a sua característica, cada um tem a sua particularidade, mas você também não pode deixar de pensar na equipe também, né? Nós trabalhamos geralmente, nós temos numa empresa um grupo, uma equipe, então nós temos que pensar nas duas situações, né? Para tentar chegar a um meio termo, para tentar chegar a um denominador comum, tá? Então, tudo isso que nós estudamos, né, que nós diagnosticamos, que nós entendemos, tem que ser de uma maneira que traga algum tipo de benefício para a organização. Porque não faz sentido a gente pensar em situações, em estratégias, tanto individuais como coletivas, que não tragam nenhum tipo de benefício para a organização. Então a gente vai trazer um exemplo aqui agora, né? Eu vou lá e falo, olha, eu tenho que simplesmente aumentar o salário do profissional, né? Para ver se ele fica motivado, e eu não ofereço, por exemplo, uma estrutura adequada para ele. Será que vai adiantar? Talvez não, né? Então, quando nós pensamos no comportamento, você procura entender, né, o comportamento do indivíduo dentro de uma organização, você tem que procurar entender quais são as principais necessidades dele, né? Não somente individual, mas assim coletiva, mas para benefício da empresa, para que a organização possa cada vez ter um rendimento melhor daquelas pessoas envolvidas.
Então, o comportamento organizacional estuda isso, tá? Tanto a equipe, né? Mas você tem que pensar no individual e no coletivo visando o benefício da empresa, tá? Então, um dos principais objetivos, existem alguns objetivos que o comportamento organizacional traz, é garantir o quê? Que as condições necessárias para o andamento e desenvolvimento de trabalho, né, fazendo uso de técnica para quê? Para motivar e engajar as pessoas em prol de objetivos e resultados pré-determinados. Então, eu crio alguns objetivos, né? E eu tenho que fazer o uso de alguma técnica para motivar essas pessoas individualmente e coletivamente a chegar naquele objetivo, né? Geralmente, quando nós falamos hoje, um assunto que está muito em alta nas empresas, são os indicadores. Nós criamos alguns indicadores, por exemplo, para mensurar, né, para mensurar os resultados que nós conseguimos atingir ou que não deixamos de atingir. Eu arrisco a dizer, e eu sempre falo isso para os meus alunos, que certa vez eu ouvi um palestrante, né, e ele era meu professor, que falava que é impossível melhorar aquilo que não se mede, né? Eu fiquei pensando nisso e achei muito interessante. Porque se eu não medir determinada situação, eu não vou saber de onde eu saí, onde eu cheguei. Então eu preciso ter um parâmetro para saber, né, qual é o meu cenário atual e aí onde eu quero chegar, se eu estou atingindo, se eu estou perto, se eu estou longe, se eu preciso melhorar, o que eu preciso melhorar. Então, basicamente é isso. Eu tenho que, óbvio, eu tenho que ter algum objetivo, um resultado pré-determinado, né? Isso daí depende da área de atuação da empresa, depende, né, como é a sua equipe, mas eu tenho que buscar o quê? Motivar o profissional e fazer com que eles se engajem em prol desses objetivos, né? Você usa muitas vezes, você pode perceber que assim, quando nós falamos sobre comportamento organizacional, nós não estamos falando somente da liderança, né? A gente tem que pensar na alta gestão e não só na liderança imediata ali. Então você tem que buscar estratégias para que essas pessoas acreditem na sua ideia, né? A melhor forma de influenciar pessoas é justamente, né, você fazer com que essas pessoas elas estejam motivadas, né, elas estejam engajadas, que elas acreditem no objetivo que você também acredita. Então isso é dos principais objetivos do comportamento organizacional. Claro que existem outros, né, mas eu acabei priorizando e listando este objetivo como, para mim, o mais interessante, tá? Então, quando nós falamos sobre comportamento organizacional, claro que existem algumas características, mas basicamente o comportamento organizacional ele tem dois pilares, né? Que é a ética e a responsabilidade. Vamos falar um pouquinho sobre a ética, né? O que seria a ética, né? Então, a ética ela faz o quê? Ela determina os valores que o indivíduo precisa seguir numa comunidade, né? O comportamento ético ele está relacionado ao quê? Ao cumprimento de regras, padrões, direitos, deveres determinados pela empresa. Então eu tenho uma série de regras, de padrões, de costumes, né? Isso pode estar dentro da política organizacional, pode ter uma série de coisas, e eu preciso seguir, né, dentro de uma comunidade sem que saia daquilo ali. E a responsabilidade está relacionada ao quê? A consciência que cada funcionário tem das suas condutas, né? Então não é só ter pontualidade, mas também, por exemplo, cuidar do patrimônio, vestir adequadamente, economizar recursos como água, luz, né? Eu costumo dizer, até nas aulas que eu costumo ministrar, você diminuir desperdícios, tudo isso está relacionado à responsabilidade do profissional. Né? Quando nós falamos de responsabilidade, não é somente você chegar no horário, fazer as suas atividades, mas existem outras atividades. Vamos pegar um exemplo, né, que eu costumo dar até nas minhas aulas. Você pega um motorista de ônibus, será que a responsabilidade dele é só transportar o passageiro com segurança, por exemplo? Claro que não. O motorista de ônibus ele tem que zelar pelo veículo, ele tem que respeitar as leis de trânsito, né, tratar com cordialidade os passageiros, tudo isso está relacionado também, né? Então, quando nós falamos de responsabilidade, envolve uma série de outros fatores. Então, nós vamos falar agora um pouco dos impactos que a pandemia trouxe para o mundo e para o nosso país, principalmente. Então, só para vocês terem uma noção, segundo o IBGE, uma pesquisa de julho agora,
né, de 2020, mais de 7,8 milhões de postos de trabalho foram extintos. Né? Muitas pessoas perderam seus empregos, né? E vocês entenderão onde eu quero chegar com isso. Mais de 7,8 pessoas perderam seus empregos. Isso gerou o quê? Gerou uma insegurança por parte das pessoas, medo de perder seus empregos. Muitas pessoas acabam se submetendo a algumas situações, em alguns casos até abusivas, por exemplo, né? Com medo dessa situação. Então, esse número ele é um número assustador. Isso segundo o IBGE, né? Desses 7,8 milhões, 5,8 milhões de empregados são informais, né? Aquelas pessoas que elas não têm registro em carteira. Então, para vocês terem uma noção de como os números eles são grandes, né? E só que como você tem também o medo do profissional, nós também temos que pensar no outro lado, que é o que? O da empresa, né? Com a crise mundial, com a crise financeira e econômica que nós estamos vivendo, muitas empresas elas estão passando por uma situação complicada, uma situação delicada, e algumas delas, infelizmente, segundo o IBGE, está aí mais um dado importante, estão fechando, né? Então, eu trago aqui alguns dados, né? 720 mil pequenos negócios foram fechados, né? Entre pequenas, médias empresas. Então, olha que número grande, que número assustador, né? Tudo isso durante a pandemia. Então, as empresas também têm se prejudicado bastante, né? E aí, fora isso, vieram algumas outras coisas em consequência, que é a suspensão do contrato de trabalho, queda na renda das famílias, né? Produção e investimentos adiados, né? Eu tenho até um exemplo de um laboratório que eu conheço, um laboratório até grande aqui da Grande São Paulo, que tinha, por exemplo, só para vocês terem uma noção, para ilustrar um pouco a questão do investimento adiado. Eles tinham uma projeção de, em 5 anos, inaugurarem mais 30 unidades de laboratório, isso antes da pandemia, né? E desses 30, 15 era em 2020, né? 15 novos laboratórios seriam inaugurados em 2020. O que aconteceu? Com a pandemia, nenhum foi inaugurado. Ao contrário, algumas unidades foram fechadas devido à falta de demanda. É lógico que você precisa de dinheiro para sustentar a sua empresa, né? E aí também um número muito assustador, que isso daí foi um caso que eu até li numa revista, né, científica, falando do número de aumento de casos de saúde mental, né? As pessoas estão cada vez mais aflitas, preocupadas, depressivas, ansiosas, e isso tem trazido muitos problemas também de saúde mental. E com certeza isso pode impactar também na relação trabalhador-empresa, né? Porque muitas pessoas talvez não terão a oportunidade de ser curadas, né, totalmente durante aí esse período, tá? Então, algumas ações que nós pensamos aqui para melhorar um pouco essa questão do comportamento organizacional, né? Algumas ações vocês perceberão que são ações individuais, outras são ações coletivas, mas todas elas são muito importantes, tá? Aí nós, depois que eu passar esses slides, nós faremos aí uma discussão rápida sobre o tema, né? Então, o primeiro deles é o quê? Instituir políticas motivacionais. Por quê? Porque quando nós falamos de comportamento organizacional, e aí eu falei lá atrás a questão do indivíduo sozinho, né, do comportamento individual, mas dele coletivamente também, nós sabemos que as pessoas elas são influenciáveis em algumas situações. Então nós temos que procurar, as empresas, e isso é um entendimento meu, tenho que procurar buscar políticas motivacionais para que os profissionais sejam motivados, estejam motivados, para que eles acreditem, lembra do objetivo que estava lá atrás? Para que eles acreditem naquele objetivo e possam estar engajados, né, nessa questão. Porque sem um profissional motivado, nós não temos condição de ter uma produção efetiva, né, uma produção eficaz no final da história. Então, primeira coisa seria instituir essas políticas motivacionais, né? Após isso, seria o quê? Reforçar os valores organizacionais para reduzir a probabilidade de má conduta. E aí eu listei aqui e acabei destacando o quê? O impacto na credibilidade da empresa. Por que isso? Porque quando nós falamos de má conduta, muitas vezes nós esquecemos que alguns profissionais, eles
muitos profissionais, eles são representantes daquela empresa, né? Eles estão representando a empresa e eles têm aquela responsabilidade de ser o rosto, né, da empresa. Então, quando nós falamos aqui de má conduta, é justamente isso, porque isso pode trazer algum tipo de risco institucional também, né? Então, quando nós falamos de reforçar os valores organizacionais, para reduzir a probabilidade de algum tipo de má conduta, né? E aí isso gerar um impacto de credibilidade na credibilidade da empresa, isso é importantíssimo, isso tem que ser reforçado sim, porque senão as empresas acabarão tendo problemas também, né? Criação de indicadores para avaliação de desempenho profissional e motivacional dos colaboradores. Lembra que lá atrás eu citei um pouquinho sobre criação de indicadores? Por quê? Porque nós temos que começar a avaliar os profissionais, né? Avaliar, fazer uma avaliação do indivíduo para saber como que ele está profissionalmente e como que ele está também em relação à motivação dele. Porque se ele não estiver motivado, bem motivado, como vai ser o rendimento dele e qual vai ser a consequência dele na nossa empresa, né? Então, essa mensuração, né? Você mensurar a questão do desempenho profissional e principalmente após a pandemia, você pensar também no aspecto motivacional do colaborador, isso para mim é importantíssimo, né? Porque você consegue ter uma noção, você consegue ter um norte, né? Para você entender como está a questão do comportamento dentro da sua organização, tá? Um outro tema também, um outro item que, na minha opinião, tem que ser pensado é buscar o quê? Melhoria no ambiente de trabalho, né? Então, a possibilidade de home office, por exemplo, e flexibilização nos horários. Esse é um tema muito interessante porque muitas vezes nós nos limitamos a algum tipo de situação, né? Então, com a pandemia, antes da pandemia, muitas empresas tinham uma certa resistência de trabalhar em sistema home office, né? Eu percebia que muitas empresas, mesmo com todas as tecnologias disponíveis aí, e aí a internet tem sido essencial, né, para essas atividades, as empresas elas tinham uma certa resistência e gostavam, né, e priorizavam aquele trabalho presencial, 100% presencial. E eu costumo dizer até para os meus alunos que muitas vezes a crise nos traz oportunidades, né? E eu acredito que esta crise ela nos trouxe uma oportunidade de fazer o quê? De desburocratizar alguns processos e de trazer também mais tecnologia, né? Tornar todas as relações mais tecnológicas. Nós percebemos que a tecnologia ela é um grande aliado para que a gente possa ter melhores resultados em todos os sentidos, né? Nós estamos aí com uma alta muito grande, né? Por exemplo, se pegar aí dos aplicativos, né? E isso em todas as áreas, a gente em algumas áreas de atuação a gente não consegue mais imaginar a prestação de um serviço, por exemplo, sem um aplicativo, né? Então tudo isso eu acredito que a gente tem que pensar em melhorar também o ambiente de trabalho, e aí quando nós fazemos o estudo do comportamento organizacional, nós também temos que pensar nessa questão, né? Será que se eu pegar, por exemplo, um profissional que tem uma certa dificuldade de locomoção, ou que ele tem, sei lá, atrasos frequentes, eu estou dando um exemplo, mas isso daí envolve uma série de coisas, será que se eu colocar ele para trabalhar em home office ele vai render mais? Né? Não sei, tem que avaliar. Será que se eu flexibilizar o horário dele, é claro, gente, que assim, eu estou falando de situações que são possíveis. Não tem como você flexibilizar o horário em algumas atividades, mas aquelas que tem, será que não é possível você fazer uma flexibilização, você disponibilizar um home office, né? Tudo isso tem que ser pensado. Para vocês terem um exemplo, né? Minha esposa trabalha, né? Isso estou falando aqui, trabalha na área da saúde, né? E em uma grande empresa aí também. E eles estão investindo até na orientação de alguns pacientes no home office, né? Que é a telemedicina, né? Então, para vocês perceberem como isso tem
melhorado. E essa prática de telemedicina, de você permitir que a pessoa trabalhe a partir da sua casa, tem motivado cada vez mais os profissionais ali daquela empresa, né? Como eu falei no início da minha apresentação, eu tenho, né, uma empresa que trabalha com logística de alguns exames que são feitos fora do país, né? E todas as nossas atividades são feitas a partir de casa, né? Então, quando nós pensamos nos profissionais que estão envolvidos, muitas vezes nós chegamos à conclusão de que se todas as atividades fossem feitas a partir de casa, o rendimento seria muito maior, a motivação, o engajamento em prol daquele objetivo da empresa, ele seria melhor. Então, por aí vocês conseguem ter uma noção um pouco maior, né, de como é importante você fazer o estudo do comportamento organizacional, né? E aí você buscar o indivíduo, você pode chegar, por exemplo, à conclusão de que se ele trabalhar a partir de casa, né, em home office, ou, sei lá, tiver um horário flexível, o rendimento dele vai ser muito maior, né? Além disso, pessoal, também tem a questão do investimento na saúde do colaborador. Muitas empresas acabaram criando um certo padrão, né, de investimento na saúde do colaborador. Então, eu entendo que essa prática ela é muito importante e eu acrescentaria não somente a saúde física do colaborador. A empresa começar a pensar um pouco mais na saúde mental. E quando nós falamos de saúde mental, não somente em ações corretivas, né, mas sim em ações preventivas. Identificar dentro da organização, por exemplo, será que aquela atividade ela tem um índice alto de estresse? O que isso pode provocar para o meu colaborador? O que eu posso fazer para que o meu colaborador não tenha problema de saúde mental? E aí, quando eu falo de problema de saúde mental, ele tem algum tipo de doença, consequentemente, eu estou falando de afastamento, né? São horas que o profissional não estará prestando um trabalho ali para minha empresa. Tudo isso tem que ser pensado, né? E aí eu coloco o item abaixo também, que eu entendo que seja um complemento ao item de cima. Você oferecer um suporte ao funcionário, né? O funcionário, muitas vezes, ele tem ali ele só tem aquela obrigação de chegar a trabalhar e ponto final. Mas muitas vezes o profissional ele se sente sem suporte, né? Tudo bem, e se tudo der errado, o que eu vou ter, né, de suporte? E se as coisas não forem como programadas, como que vai ficar? Então é interessante o profissional ele ter algum tipo de suporte para que ele possa se sentir mais seguro dentro da empresa. Né, nós estudamos, né, em algumas matérias voltadas à administração, aquela escala das necessidades de Maslow, né? Para quem aí conhece, já estudou, para quem não conhece, é uma ótima oportunidade também depois até dar uma pesquisada, mas a escala das necessidades de Maslow, ela fala das necessidades do indivíduo, né? E a sensação de segurança é uma das mais importantes que o indivíduo tem. Se ele não se sentir seguro, e eu não falo só de segurança física, mas se ele não se sentir seguro para fazer uma atividade, se ele não se sentir seguro dentro da empresa, se ele não se sentir seguro no emprego dele, ele talvez não tenha um rendimento tão bom como ele deveria, né? Então, a questão do suporte ao funcionário é essencial para a empresa, uma vez que, principalmente após a gente falar dessa situação de pandemia, que o indivíduo estará cada vez mais fragilizado, né? Por que eu acabei demonstrando aquela situação do impacto da pandemia no nosso país e principalmente na economia? Porque as pessoas elas estão com medo, as pessoas estão inseguras, as pessoas elas estão desesperadas. Então, quando voltar à normalidade, muitas pessoas elas talvez tenham um problema e ela vai precisar de um suporte, né? Um outro item que eu considero de extrema importância seria também a promoção do diálogo, né, para criar um entendimento. E eu acredito que esses itens aqui, esses 4 itens, né, o investimento em saúde, suporte ao funcionário, a promoção do diálogo e a promoção dessa escuta aqui aos colaboradores, eu entendo que eles estão todos relacionados. Né? O profissional ele precisa ser ouvido, ele precisa ser entendido, né? Mas não só ser ouvido, ele precisa ter um retorno, um feedback da empresa, né? Então eu acredito que tudo isso ele tem que
A empresa ela tem que proporcionar isso daí, né? E aí, por fim, pessoal, eu entendo que seja o quê? Buscar o equilíbrio entre os interesses da empresa e do empregado. Agora, nós vamos, né, eu entendo que seja de extrema importância justamente por isso. Por que eu estou falando? Eu falei justamente sobre todos esses temas, principalmente sobre as dificuldades que foram é, impostas, né, devido a essa pandemia. Porque a pandemia ela trouxe insegurança para o indivíduo. Talvez você que esteja aí assistindo a gente, né, esteja passando por uma situação semelhante e a sua empresa esteja estudando uma maneira de te motivar, né, de que você esteja mais motivado, de que o seu rendimento seja superior, de que o seu rendimento seja satisfatório para a empresa. E o comportamento organizacional é quem vai estudar isso daí. Né? É a pessoa que estiver responsável por entender esse comportamento organizacional é que vai buscar estratégias para que isso seja possível. Então, gente, quando nós falamos dessas atividades, tudo isso tem que ser minuciosamente pensado, né? De uma maneira que seja justa para os dois lados. Por que eu trouxe o cenário econômico também? As empresas, apesar de tudo, elas também estão fragilizadas. Nós estamos vendo aí, cada dia que passa, empresas grandes que estão fechando, encerrando suas atividades. Eu convido aí vocês até a darem uma volta pela cidade, vocês vão ver que vários prédios estão vazios, né? Então, nós temos que entender que em algum momento vai ter que chegar a um equilíbrio dos interesses da empresa e do colaborador, né? Do CNPJ e do CPF. Porque senão a coisa não vai fluir, né? Então, quando nós falamos aí sobre o comportamento organizacional, é importantíssimo pensar na melhor maneira, sem prejudicar a empresa, de que o funcionário esteja pelo menos com seu rendimento mais próximo do máximo ali, né? Nós estamos ainda vivendo uma sensação de insegurança, uma sensação e quando eu falo de insegurança por parte dos empresários e por parte dos colaboradores, né? Ainda não temos uma perspectiva, né? Pelo menos uma certeza de quando isso vai acabar, mas eu entendo que a empresa cada vez mais tem que investir pelo menos nesses itens que eu falei aí para vocês, né? São situações que têm que ser pensadas, situações que têm que ser trabalhadas. É óbvio que cada organização, cada empresa, cada indivíduo tem a sua particularidade. Eu não vou comparar um comércio voltado, por exemplo, para a gastronomia, um restaurante, com uma companhia aérea. Cada uma tem, por exemplo, a sua particularidade, a sua necessidade, né? Eu não vou comparar uma companhia aérea com uma empresa, um hospital de grande porte, por exemplo, que é a minha área de atuação. Cada um tem a sua necessidade, né? E quando nós falamos do comportamento organizacional, nós temos que pensar em todos esses fatores. É claro que existem, né? Nós temos aqui, estamos falando de uma forma resumida, de uma forma mais objetiva, mas existem diversos outros fatores que têm que ser pensados, né? E têm que ser trabalhados por parte da organização. Uma vez que os interesses, né, apesar de você ter que motivar a sua equipe individualmente ou coletivamente, mas você tem que buscar os interesses da empresa, né? Não estou dizendo que o profissional, o indivíduo não seja importante, mas os interesses que estão em jogo, os interesses que estão sendo trabalhados na empresa, são justamente os interesses da empresa. Né? Se eu procuro motivar o profissional, se eu vou pensar num profissional que esteja com uma saúde mental e física de acordo, né, uma boa saúde, se eu for pensar num aspecto de motivação, se eu for pensar, por exemplo, para quem acompanhou a semana de saúde e segurança do trabalho, questões, por exemplo, de segurança, de ergonomia, né, de uma série de outros fatores, tudo isso tem que ser pensado pela empresa, né? E principalmente agora, gente, no meio dessa crise, com certeza as dificuldades elas acontecerão dos dois lados, né? As dificuldades serão cada vez mais recorrentes, né? Cada vez maiores e infelizmente nem todos
terão sucesso, né? Então é importantíssimo que esse estudo, né, que seja pensado primeiro como a empresa se comportará diante do retorno às suas atividades, né, da pandemia, sem deixar de lado a questão ética, que é o que foi falado lá atrás, sem deixar de lado também a questão da responsabilidade das pessoas em cima das suas atividades, né? Porque apesar de ter responsabilidades diferentes, responsabilidades, como que eu posso dizer, responsabilidades proporcionais, né? Mas desde a alta direção até o operacional de uma empresa, tem que ter compromisso com o objetivo da empresa. E algumas empresas, elas mudarão justamente isso. Um assunto que tem sido muito trabalhado, né? E eu acredito que mesmo após a pandemia, eu espero que culturalmente o país ele mude, né? Um pouco nesse sentido, é a questão da prevenção de algumas doenças, né? O brasileiro, por exemplo, se você pegar em alguns países, principalmente no Japão, aqueles lados, a pessoa quando ela está gripada, ela já tem o hábito de utilizar uma máscara para que não contamine uma outra pessoa, né? Ou se ela está com problema de imunidade, tudo isso são situações que as pessoas acaba se tornando cultura daquele país, né? E eu acredito que o Brasil ele tem uma ótima oportunidade de utilizar toda essa pandemia, toda essa situação desagradável que está acontecendo, para que o brasileiro ele tome um pouco mais de cuidado também consigo, né, com a sua saúde. E aí eu penso também na saúde das empresas, né? Muitas empresas que quebraram, e eu não estou falando que são todas, acabaram quebrando por falta de estrutura, por falta de uma reserva, né? Porque simplesmente gasta cada centavo que arrecada. Então, eu acredito que quando nós falamos de comportamento, nós temos que pensar, lógico que o tema da nossa discussão aqui é o comportamento organizacional, mas quando nós falamos de comportamento, nós temos que pensar em tudo isso, né? Porque muitas vezes nós não temos cuidado, né? Alguns cuidados que deveriam ser básicos. Então, eu acho que após a pandemia, as administrações das empresas, os gestores da empresa, eles serão um pouco mais cuidadosos com algumas coisas, né? E aí, entre elas, primeiro, lógico, a saúde financeira da empresa, né? Porque a gente não estava preparado para uma situação como essa. Quem diria que, né, para quem está trabalhando ou perdeu o emprego, seria o último dia de trabalho, né? Ou que tudo fecharia como acabou fechando. E infelizmente nada disso estava programado, né? Eu costumo dizer e brincar com os meus alunos que nós demos feliz ano novo achando que seria um ano lindo e maravilhoso. Não que não seja, mas tem sido um ano muito difícil para todo mundo, né? Então eu acredito que as empresas elas mudarão um pouco a sua forma de pensar, né? O cuidado com o indivíduo, eu acredito que estará um pouco acima do cuidado com o coletivo. Não que isso será deixado de lado, mas eu acho que o cuidado com o indivíduo ele será priorizado, porque cada caso será tratado de uma maneira, eu acredito que diferenciada, né? Essa questão da escuta, do suporte ao funcionário, essa questão de você ter a oportunidade de ouvir o funcionário, né? Dar um feedback a ele, eu acredito que essa relação talvez seja um pouco melhor a partir do momento que acabar essa fase aí da pandemia. E aí o coletivo, consequentemente, se o individual estiver bem, com certeza o coletivo também será afetado positivamente, né? Uma vez que a empresa acabará trabalhando de uma maneira mais cuidadosa com essas pessoas, né? E quando eu falo dessas pessoas, eu não estou falando só de motivação. Motivação não é só o lado financeiro, né? Motivação é você oferecer uma boa estrutura, é você você reconhecer o trabalho bem feito, você talvez diante de uma situação de erro você orientar, você capacitar aquele profissional para que ele exerça cada vez mais as suas atividades com mais habilidade, né, com mais cuidado. Tudo isso eu acredito que seja importantíssimo. E como eu disse, a crise nos trouxe, né, a oportunidade de pelo menos refletir em cima disso. Então, que o comportamento organizacional
ele esteja cada vez mais em foco dentro das empresas, mesmo que de uma maneira indireta, porque algumas empresas acabam trabalhando de uma forma indireta, mas que ele não seja deixado de lado para que essa relação trabalhador-empresa seja cada vez mais produtiva e mais eficaz, né? Lógico que nós estamos aí diante de uma situação bem difícil, mas eu tenho certeza que tudo isso uma hora vai acabar e eu acredito que o nosso país tomará o rumo aí que a gente tanto espera, tá ok? Bom, peço desculpas, né, se em algum momento o som não ficou bom, eu acabei utilizando aqui esse fone, mas eu gostaria de agradecer pela presença, né, pela inscrição de cada um de vocês, que vocês aproveitem bastante esta oportunidade que vocês estão tendo de agregar mais conhecimento, né? A gente está falando aqui de comportamento organizacional. Eu entendo que o comportamento organizacional, apesar de ser uma ação que geralmente é tomada pela empresa, né? Pela empresa para com o funcionário, para fazer o seu planejamento, para fazer toda a sua seu estudo, mas eu entendo que o comportamento organizacional tem que partir também do profissional. O profissional ele tem que também buscar uma maneira de produzir cada vez melhor, de trazer resultados mais efetivos para sua empresa, né? De se preparar melhor, desculpa, de se preparar cada vez melhor para a sua empresa, de se preparar de uma maneira mais efetiva também, tá? Então, que essa cultura de avaliar cada vez mais o comportamento organizacional, ela esteja dentro da empresa, mas que também esteja dentro do profissional. Vocês que estão assistindo, com certeza estão buscando agregar mais conhecimento. Eu tenho certeza que vocês já estão fazendo algo diferente, né? Claro que esse evento ele é importantíssimo e ele trará muito conhecimento, mas aquele que, por exemplo, não tem não está estudando, né? Para quem não é aluno da ESA, busque a oportunidade sempre de adquirir um conhecimento para você se tornar um profissional mais preparado, um profissional mais capacitado, tá bom? Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer pela presença de todos. Espero ter contribuído um pouco com o nosso conhecimento e qualquer coisa eu estarei à disposição sempre lá na ESA como professor de vocês, tá bom? Muito obrigado, tenham um ótimo dia.